Olá, meus irmãos, graça e paz e que Deus te abençoe na autoridade do nome de Jesus. Estamos aqui para dar continuidade a essa série, que na verdade não era essa tela, mas era essa aqui, não tem problema nenhum. A graça é capacitadora, na verdade a gente vem falando aqui, né, que é graça, que essa graça é a força de Deus que vem nos capacitar, né, queridos, a resistir à tentação. A gente falou no último vídeo sobre isso, né, que a tentação é humana, sabe? Apesar da Bíblia dizer que o diabo é o tentador, né? Poxa, pastor, a Bíblia diz que o diabo é o tentador, então como que a tentação é humana? Então, vou te explicar. Ele é o tentador. O tentador é externo, mas a tentação é interna. Ele só provoca algo que está no nosso interior. Ele só provoca, mas a gente é tentado pela nossa própria cobiça, entendeu? Então, por isso que a tentação é humana. Apesar do tentador ser externo, a tentação ela é interna. Amém? Então, Deus está dizendo que tem graça, que tem força disponível, que tem livramento, então você não precisa cair toda vez que você é tentado. E a gente está falando sobre isso aqui, da gente buscar essa ajuda em Deus, né? A gente falou aqui do texto onde Jesus fala: vigiai e orai para que vocês não caiam em tentação. Na própria oração que o Senhor Jesus nos ensinou, está lá: o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha só, então uma oração que deve ser diária, porque se essa oração não tivesse um aspecto diário, não teria lá o pão nosso de cada dia. Então, diariamente a gente tem que se apresentar diante de Deus e pedir ajuda. Aí eu te pergunto, isso aqui é uma pergunta para tu não me responder não, para tu pensar. Qual foi a última vez que você orou a Deus pedindo para não cair em tentação? A gente não ora, a gente não busca essa ajuda. A gente acha que vai resistir, porque a gente vai resistir. E é por isso que muitos cristãos perdem, acabam caindo. Não, queridos, tem graça disponível, tem ajuda disponível, a gente precisa pedir ao Senhor. Sabe? A gente precisa buscar nele essa ajuda. Em oração mesmo, Jesus mandou vigiar e orar para que vocês não caiam em tentação. Na oração, né, do Pai Nosso, a oração diária do Pai Nosso, ele mandou a gente pedir: não nos deixe cair em tentação. Então, uma pessoa que ela está empenhada em não cair, uma pessoa que ela não quer ceder para o pecado, ela está ali constantemente buscando ao Senhor. E é sobre isso que eu vou falar aqui agora, sobre o trono da graça, né? A Bíblia diz que aqui no... Vamos ler o texto primeiro, depois eu te explico. A Bíblia diz aqui em Hebreus também, 4,14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então está dizendo o seguinte: nós temos um sumo sacerdote. E você sabe qual é a figura do sumo sacerdote? É aquele que intercedia pelo povo. É aquele que apresentava sacrifícios pelo pecado do povo, mas também intercedia pelo povo diante de Deus. A Bíblia está dizendo que nós temos um grande sumo sacerdote. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, tá? Mas aí ela vai falar mais um pouquinho no verso 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, olha só, a Bíblia está dizendo aqui o seguinte, que Jesus, ele é esse sumo sacerdote que está intercedendo por nós, mas não simplesmente porque ele é sumo sacerdote, porque ele tem know-how para interceder por nós, porque ele mesmo passou por todo tipo de tentação, mas ele não pecou. Então ele nos deixou exemplo de que é possível. Mas ele é Jesus, beleza, queridos, mas e aí? E nós somos imitadores dele. Somos seus imitadores. Esse é o projeto de Deus, que nós sejamos como Jesus. Então é possível, tem graça disponível, ele nos deixou ajuda para isso. Sobre isso que a gente tem falado bastante aqui nesse vídeo. Olha só, ele foi tentado, porém sem pecado. Então o que a gente deve fazer? É exatamente o que está no verso 16. Assim sendo, ou seja, porque temos alguém que pode nos ajudar, porque temos um sumo sacerdote intercedendo por nós, porque temos alguém que conhece tudo que nós estamos vivendo, porque também viveu, o que a gente deve fazer? Aproximemo-nos do trono da graça. Olha, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Que maravilha, meu irmão! O que esse texto está dizendo é muito claro.
Jesus é apresentado como nosso sumo sacerdote, que se compadece de nós, que em tudo foi tentado e que não pecou. E agora a Bíblia fala de um trono de graça, porque toda vez que você vê trono na Bíblia, está ligado com juízo, com juiz sentado no trono julgando. Mas aqui a Bíblia apresenta um trono diferente, um trono da graça. Ó, graça que nos ajude, um trono de ajuda. Um trono onde a gente pode chegar com confiança, que é outra palavra para fé, chegar diante do trono da graça com fé, com confiança, para encontrar ajuda para resistir a todas as coisas. Tá bom? Eu vou cortar esse vídeo aqui, porque senão ele vai ficar muito longo, mas no próximo vídeo eu vou dar continuidade aqui nesse mesmo versículo, para você entender, tá bom? Então, guarda a tua curiosidade aí até amanhã, que tem mais coisa boa para a gente falar aqui, tá bom? Que Deus te abençoe na autoridade do nome de Jesus.